Olá, amigos, muito boa noite. Minha saudação de imensa alegria, meu abraço de estímulo aos amigos do Terceiro Céu, o Conselho Espírita de Unificação do CERJ, o Conselho Estadual de Unificação no Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande participar do evento de vocês nesta data significativa de 3 de outubro, data que lembra o nascimento de Hippolyte Léon Denis Arcevaio, o então futuro Allan Kardec, que veio lançar luz para a humanidade com a sua lucidez, com a sua tarefa, que foi cumprida com grande competência, despertando em nós esse entusiasmo que nos leva a essa imensa motivação de trabalho. A Praça Florida de Livros, que é um nome muito significativo, é um nome que parece que desperta em nós. Eu, quando ouvi pela primeira vez, desperta em nós um sentimento muito grande de leveza e de gratidão. Eu sou Orson Peter Carrara, estou falando de Matão, no interior de São Paulo. Matão é a cidade onde laborou o Caibal Schutel, como sabem, que nasceu no Rio de Janeiro e depois estabeleceu toda a sua plataforma de trabalho aqui no interior de São Paulo, na então pequena Matão, que depois ele mesmo elevaria a condição de município. Foi o primeiro prefeito, mas a história é muito conhecida. Depois tornou-se espírita, fundou um centro espírita. Em 1905, fundou um jornal. Também em 1905, um mês depois, fundou a Revista Internacional de Espiritismo. Foi pioneiro na divulgação espírita pelo rádio e também escreveu mais de uma dezena de livros, além dos artigos que publicava nas suas publicações. Então, é uma alegria muito grande aqui participar, ainda que virtualmente, da Praça Florida de Flores. E eu reafirmo novamente, que inspiração dar esse nome a um evento. Fica bonito, porque as capas dos livros, numa praça, juntando-se as capas com a arte dos nossos capistas, mais a natureza com as árvores, as plantas, as flores, realmente transformam uma praça que por si só já é florida, acrescida de livros, cultura, não é mesmo? Conhecimento. Parabéns, amigos. Então, abraçando os amigos de Petrópolis e de São José, do Vale do Rio Preto, a minha alegria por estar com vocês, por estar aqui participando deste momento. E, naturalmente, que numa data como essa, 3 de outubro, que lembra o nascimento do codificador, nos sentimos muito honrados, né? E nós temos, no evento de 2023, da Praça Florida de Livros, como patrono o médium Júlio César Grande Ribeiro e a escritora homenageada, a nossa querida Darcy Neves. Que bacana, que bonito isso. De 1 a 8 de outubro, toda essa festa, todo esse empenho pela divulgação, pelo conhecimento, pela ampliação, para que o conforto do conhecimento espírita chegue aos corações. E, naturalmente, quando falamos de Allan Kardec, nós estamos, ao mesmo tempo, conectando a figura do codificador, o homem Hippolyte, que usou o pseudônimo de Allan Kardec para publicar seus livros. Nós estamos nos conectando ao bom senso, ao discernimento, características muito presentes no codificador. E este momento complexo da história pede ao nosso coração, ao nosso raciocínio, uma reflexão de profundidade, considerando os desafios da atualidade. E os desafios hoje não são apenas da criminalidade ou do tráfico de drogas, não são apenas os desafios econômicos. Hoje nós temos um grande conflito de ideias, de opiniões divergentes. Estabelece-se uma luta de ideias no campo político, esportivo, artístico e mesmo no campo das religiões, inclusive internamente, nos movimentos que se denominam com a sua crença. No próprio movimento espírita, há disputas, às vezes por ideias, são disputas lamentáveis, que desviam o foco principal da tarefa, que é a nossa melhora moral. Afinal de contas, o objetivo do espiritismo, conforme definiu Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, lá no item 292, o objetivo principal do espiritismo não é conversar com espíritos, não é fazer reunião mediúnica, nem fazer passe, nem tampouco fazer palestra ou publicar livros, ouvir palestras
receber passes ou fazer distribuição da caridade material. Não, tudo isso é importante. Claro que é, não tenha dúvida, porque são ferramentas de aprimoramento. Quando nós atendemos uma pessoa, seja no atendimento fraterno, seja no atendimento aos espíritos, seja no atendimento às carências materiais, seja no passe, seja na pessoa que está ouvindo a nossa preleção, nós estamos, os tarefeiros, desenvolvendo a nós mesmos. Estamos com ferramentas e instrumentos que nos tornem mais capacitados para o trabalho da fraternidade, pois que o objetivo do Espiritismo é exatamente a nossa melhora moral. Ora, a melhora moral sugere, propõe que nós nos tornemos pessoas melhores, melhorando o nosso vocabulário, melhorando o nosso comportamento, melhorando a nossa maneira de enxergar as coisas, usando mais bondade nas palavras e nos olhos e fazendo dos relacionamentos um cabedal de aprendizado, porque todos temos o que aprender uns com os outros. E falando numa praça florida de livros, na data de nascimento do codificador Allan Kardec, e lembrando o nosso patrono, o médium Júlio César Grande Ribeiro, nós reunimos aqui 3 transparências, 3 slides, rapidinhos, mas que eu quero compartilhar com vocês, considerando esta finalidade desta abordagem. Uma vez que, falando de Praça Florida de Livros, saudando os amigos na data de nascimento do codificador, nós temos que nos lembrar em primeira mão do próprio Allan Kardec, porque é através do trabalho incomparável deste mestre do discernimento, desta capacidade que Allan Kardec tem e apresenta com sua lucidez, de homenageá-lo, de estimular o conhecimento das suas obras, do seu intenso esforço para que o Espiritismo fosse devidamente compreendido. E nós ainda estamos em luta nessa compreensão. Ainda somos seduzidos pelos nossos pontos de vista pessoais, ainda somos seduzidos pelas nossas interpretações, nem sempre cabíveis, nem sempre coerentes, mas isso é próprio do ser humano, somos todos aprendizes, eu me incluo nisso, claro, como não, porque somos criaturas ainda aprendendo a observar. Kardec, o grande pedagogo, foi mestre na ciência de observar. E nesta facilidade, nessa mestria de observar com lógica, com raciocínio, e principalmente com discernimento e bondade, Allan Kardec produziu uma obra notável, a obra da codificação espírita. Allan Kardec é um gênio da humanidade, é um benfeitor da humanidade. Isso ainda será reconhecido no devido tempo. Mesmo entre nós, os espíritas, ainda não compreendemos devidamente o trabalho de Allan Kardec. Ainda não nos damos ao trabalho, ao esforço, ao interesse didático de ler com atenção os seus parágrafos, pensar como ele pensava, aprofundar a nossa pesquisa na lucidez dos seus textos, para perceber a grandeza, a honestidade de Allan Kardec, constante dos seus textos produzidos. E o pensamento trazido por Allan Kardec, através das obras da codificação e as chamadas complementares, mas também através da notável revista espírita, que é um tesouro de conhecimento à nossa disposição, surgiram, a partir da codificação, muitos autores que se debruçaram sobre esses textos produzidos por Allan Kardec, porque é uma fonte inesgotável, é uma fonte que não se esgota, oferecendo aos pesquisadores, aqueles que gostam de procurar, de estudar, de pesquisar, um material farto de reflexão. É um material que, conforme avança a humanidade, conforme avançamos nós como pessoa física, individualmente, conforme a nossa mentalidade amadurece e a gente adentra a grandeza dos textos, a lucidez do codificador, nós vamos percebendo ângulos, parâmetros, vamos observando análises que antes não percebíamos. Conforme avançamos na idade, conforme amadurecemos até pelas experiências, inclusive as difíceis, as complexas, as desafiadoras, individuais e coletivas, como agora estamos vivendo em todos os segmentos da vida humana, a gente vai percebendo a importância da obra de Allan Kardec.
E isso sempre despertou estudiosos, escritores, palestrantes, que com o seu estilo, com a sua maneira, com o seu olhar, apresentam aos ouvintes ou aos leitores, aos entrevistadores e telespectadores, apresentam o ângulo que conseguiram captar, que compreenderam e podem dividir com aqueles que estão assistindo às suas apresentações, verbais ou mesmo lendo os textos produzidos. Um desses trabalhos surgiu muito recentemente. Em agosto, a Federação Espírita Brasileira lançou uma obra extraordinária. Confesso a vocês que eu estou encantado com a obra. Eu conheço o autor. O autor, ele é um poeta, ele é muito dedicado ao estudo, um pesquisador nato. Ele tem 7 livros publicados. Alguns deles ele me presenteou autografado, que me honra bastante. E agora, a sua mais recente obra me encantou. Também recebi dele de presente, autografado. Mas eu vou comentar com vocês aqui, estimulando o conhecimento dessa obra, que, repito, já falei 3 vezes, né? Me encantou. Aqui está a obra, vou apresentar para vocês. Aí está a obra. E a obra tem o título significativo de Kardec, uma dádiva de Deus à humanidade. Aí está o seu autor, Mário Frigeri, que é um grande estudioso. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, verão os outros livros que ele publicou. Com este aí, são 8. E o lançamento é da Federação Espírita Brasileira. O livro é composto de 282 páginas, são 33 capítulos, e o lançamento ocorreu agora, recentemente, pela Federação Espírita Brasileira. Eu coloquei aí apenas a título de informação, porque é muito comum, quando a gente faz uma indicação de livro, que a pessoa queira adquirir o livro e queira comprar, né? Como esse material aqui é virtual, e a gente nunca sabe onde e por quem será visto, eu coloquei aí o site da FEB para quem quiser adquirir a obra, que naturalmente poderá ser encontrada também nas livrarias, fazendo pedidos pelas instituições espíritas, mas o fato é que eu fiquei encantado pela obra. Vejam que eu estou usando essa palavra sem palavra. Aqui está, eu estou com ela em mãos, tenho aqui o autógrafo do autor, me enviou como presente, e este livro, ele nos surpreende já de cara. Você, abrindo as primeiras páginas, após a dedicatória, e o índice da obra, que apresenta os 33 capítulos, ele faz uma página aqui como a prece de Kardec. Como ele é um poeta, ele se inspirou no capítulo Minha Missão, publicada lá por Kardec em obras póstumas, aliás, publicada após a sua desencarnação, né? Mas, nesse livro, Obras Póstumas, tem um texto da Lavra de Kardec, Minha Missão. Então, ele pegou esse texto e transformou naquilo que ele denominou como a prece de Kardec. E diz o autor, é curto, eu vou ler para vocês. Senhor de infinita bondade, que sobre mim teu olhar te dignaste pousar, faça-se a tua vontade. Malgrado a insuficiência de minhas forças, Senhor, deposito em teu amor a minha humilde existência. Talvez as forças me faltem, mas a minha boa vontade não fraquejará e há de congregar os que te exaltem. Nas graves lides diárias, peço-te as forças reais, as físicas e as morais, que me forem necessárias. Bem sei que a tarefa é imensa, mas tendo a tua presença e de a teus anjos celinos, tudo envidarei, Senhor, para cumprir com rigor os teus desígnios divinos. Esta prece de Kardec, que inspirou o Mário Frigeri, deve inspirar-nos também. Vivemos um momento difícil da história, temos muitas lutas a vencer, primeiramente dentro de nós mesmos, mas também nos relacionamentos, no conflito das ideias variadas que se apresentam, e nós precisamos aqui de forças morais, também forças físicas, não no sentido de agressão, mas as forças físicas para continuarmos trabalhando, para que possamos levar adiante esse ideal do Cristo. Na sequência desse poema, o autor apresenta um outro texto magnífico, O Tesouro Disponível, referindo-se a uma história muito conhecida, ela não é inédita, de um mendigo que pedia esmolas
acomodado sobre uma pedra. Todo dia ele pedia esmolas para os passantes. Quando ele morreu, a remoção da pedra revelou embaixo da pedra um grande tesouro capaz de abastecer a cidade naquela pedra onde ele ficava por muitas décadas. E ele fez uma comparação aqui, autor, aproveitando-se dessa história. Os homens ainda desconhecem a lei divina. A pedra, portanto, é a ignorância humana. O mendigo é a humanidade que, em grande parte, não se interessa ainda pela busca da luz espiritual. Os passantes são os anjos de guarda. O tesouro é o evangelho do Cristo iluminado pelo Consolador. Vejam vocês que apreciação notável ele faz. E aí ele entra na obra propriamente dita, que o leitor, o telespectador, ao ter a obra em mãos, poderá analisar, passear pelo índice e se sentir muito atraído pelo índice da obra. A obra está dividida em várias partes, onde estão distribuídos os 33 capítulos. Claro que o capítulo número 1, ele faz uma síntese biográfica de Allan Kardec. O objetivo da obra não foi fazer biografia. Existem muitas biografias de Allan Kardec, documentadas, de grande competência, de grande conteúdo. O nosso autor, Mário Frigeri, lançou o seu olhar para a grandeza dos textos de Allan Kardec, produzidos pelo codificador com toda a sua intelectualidade, a sua genialidade e principalmente a sua moralidade. E ele distribui isso. Quando adentramos na segunda parte, a partir do capítulo 7, em torno da doutrina espírita, nós vamos nos deparar aqui com 2 capítulos maravilhosos. Niágaras de luz e que doutrina, meu Deus! E também, aliás, são 3, eu falei 2, mas são 3. É o 10, o 11 e o 12. E o 12, diálogo com o Espírito de Verdade. Nesses 3 capítulos, o autor montou um diálogo no Espírito de Verdade, um diálogo como se ele estivesse conversando com o Espírito de Verdade. Ele faz a sua apreciação e depois ele montou a participação do Espírito de Verdade com trechos extraídos da codificação, onde o Espírito de Verdade assina. Nos outros 2, Niágaras de luz e que doutrina, meu Deus, ele aproveita respostas dadas por instrutores de André Luiz na obra monumental do Espírito André Luiz. Ele faz perguntas próprias aqui do nosso cotidiano, das dúvidas que normalmente atormentam as criaturas humanas, e coloca como respostas, num dos capítulos, trechos das apreciações de Calderaro, de Alexandre, de Aulus, e daqueles instrutores que André Luiz teve a oportunidade de fazer o seu aprendizado. Num outro capítulo, dentro desses 3 aqui, eu não me lembro se é que doutrina, meu Deus, ou Niágaras de luz, num deles, ele também faz uma dezena de perguntas do cotidiano nosso: por que sofro, por que não consigo entender o comportamento alheio, por que o fulano tem tudo, eu não tenho nada. São perguntas que atormentam a mente humana. E aí ele aproveita trechos da codificação, referindo-se principalmente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele apresenta a situação da dúvida e coloca-se na posição de quem abre o livro e se depara com o texto confortador. Ele produziu uma obra notável. E assim vai nos demais capítulos, inclusive tem um que fala do Brasil, são 5 capítulos para falar do Brasil, inclusive dizendo sobre a missão de um grande povo. E o capítulo que ele considerou o mais emocionante, né, foi o capítulo 21. Eu perguntei isso numa entrevista que tive a oportunidade de fazer com ele, e ele disse que é o capítulo 21, onde ele vai se referir ao amor de Cipriana, citada por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. E também ele tem aqui 3 capítulos para referir-se a Jesus. O último capítulo, o 33, ele dá 50 razões para vivenciar o perdão. É uma seleção maravilhosa, comparável àqueles 33 itens do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, né? Aqui ele elencou 50 itens, todos curtinhos, compactos, para valorizar o perdão. Então nós temos aqui essa obra destacando
a figura exponencial de Allan Kardec. Então, esses valores precisam ser conhecidos, divulgados, estimulados para o conhecimento público. Mas foi lançado também agora, em setembro, o livro do Adilton Pugliese, que reside em Salvador. Eu também tenho o livro do autor aqui, é o livro Regenere-se, como você pode ver ali ao lado do Adilton Pugliese. O Adilton, ele trabalhou muito tempo com Divaldo Pereira Franco e está ainda em vivência próxima de Divaldo Pereira Franco. E o Adilton, nesse livro, faz uma seleção de abordagens sobre a grandeza e a lucidez da doutrina espírita, trazendo também o exemplo do próprio Divaldo na sua vivência, na sua trajetória de amor e de fraternidade, mas também a trajetória em torno da fidelidade à doutrina espírita, ao trabalho que Divaldo fez e continua fazendo em favor do bem e da divulgação. Eu tive a honra de ver o meu filho ser o prefaciador da obra de Adilton. Eu conheço o Adilton há mais de 10 anos, né? E fiquei muito feliz de ver aqui que o Cássio, meu filho, editor-chefe da editora Clarim, foi o prefaciador da obra. E nós vamos nos deparar aqui com um estudo profundo que Adilton fez, porque Adilton também é um grande pesquisador, é um homem que gosta de aprofundar os estudos, né? Você começa a ler o índice, eu sou um leitor, um pesquisador de índices, eu adoro ler os índices, né? Porque o índice atrai o leitor. A gente pega o índice e se sente atraído pelo livro. Você sente vontade de ir naquela página específica. E passeando aqui pelo índice do livro Regenere-se, nós vamos encontrar aqui, entre os capítulos, né, que o 6, o 7, o 8 e o 9, ele fez uma coisa muito interessante. Então ele colocou Mateus, biógrafo de Jesus. Marcos, biógrafo de Jesus. Lucas, biógrafo de Jesus. João, biógrafo de Jesus. Então, já atrai de cara, né? Ele entra também no Livro dos Espíritos, passeia pela imprensa espírita brasileira, fala de Divaldo, faz um resumo da vida de Divaldo, e depois ele adentra um capítulo que chama muita atenção pelo título, 20 atualidades do pensamento de Jesus. Olha que interessante o trabalho didático desse capítulo, a começar pelo título. O que ele também fez em outro capítulo mais adiante, que eu vou achar rapidamente aqui, quando ele fala sobre dicas dadas por Joana de Ângeles. E, sem dúvida, atrai o leitor que está interessado em passeando pelo índice, né? Nós vemos aqui, deixa eu achar aqui, que agora parece que eu me perdi aqui, mas daqui a pouco eu acho. Mas você passeando pelo índice, você vai se deparar também com referências a Delfine de Girardini, a Vitor Hugo, teremos Fernando de Lacerda, Ivone Pereira, e teremos também referência muito carinhosa às poesias, a presença da poesia espírita, poetas redivivos, Alta de Souza, Tagore, Cruz e Souza, e ele traz também aqui a nossa querida Maria Dolores. Então, realmente o Adilton, bastante pesquisador, bastante didático, oferece uma preciosidade para nós. E como nós estamos realmente falando de livros, referindo-nos à Praça Florida de Livros, nada mais justo do que fazer uma indicação como essa. Eu estou com o livro em mãos, também me impressionou muito pela qualidade da obra e não poderia deixar de estimular a vocês. Mas eu achei o que eu queria aqui, que eu não estava achando. Eu até já tinha citado. 20 atualidades do pensamento de Jesus, que eu citei, segundo o Espírito Joana de Ângeles. Olha que interessante. E ele colocou para nós aqui. Então, a gente vai se deparando, ele vai citar Gandhi, fala dos filhos nas lides provacionais, fala do poder do pensamento, traz o livro dos médiuns, e termina o último capítulo, são 40 capítulos, ele vai falar sobre a força libertadora da filosofia espírita, que, aliás, está como subtítulo da obra, a era do espírito e a força libertadora do espiritismo. Nós tivemos oportunidade de entrevistar o Adilton, a entrevista está disponível no meu canal,
Se você digitar no Google lá para procurar, você deve colocar Regenere-se Adilton Pugliese e você vai achar a entrevista em vídeo que fiz com Adilton. Ele discorrendo sobre a elaboração da obra, sobre seus pensamentos lúcidos, a sua preocupação com a preservação da informação correta, o entusiasmo pela grandeza e lucidez do raciocínio espírita, os exemplos que ele traz dos médiuns, dos espíritas dedicados e, naturalmente, o tesouro que constitui a doutrina espírita. Esse é mais um lançamento que nós fizemos questão de destacar aqui na nossa abordagem. Mas como nós dissemos lá no início da nossa apreciação, a Praça Florida de Livros tem como patrono o Júlio César Grande Ribeiro. E nós vamos trazer aqui essa figura exponencial da história do movimento espírita, o nosso Júlio César Grande Ribeiro, que atuou especialmente no Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Júlio nasceu em 1935 e desencarnou em 1999. Ele foi médium de vários livros. Se você fazer uma pesquisa, citando lá livros de Júlio César Grande Ribeiro, você vai se deparar com o trabalho desse médium dedicado, desse médium bastante inspirado, diga-se de passagem, e que teve uma importante participação na história do movimento espírita, tanto no Espírito Santo como no Rio de Janeiro, mas que não ficou restrito a esses dois estados. A mediunidade disciplinada e, de uma certa forma, com leveza do Júlio César, deram a ele a credibilidade para o trabalho que ele executou como médium. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar a Marilda Silva, que é de Volta Redonda, e também a Ana de Nigres, que é de Volta Redonda também, na sala de visitas Caibarchuto, que era um programa que mantínhamos, agora ele não existe mais. Mas se você digitar lá médium Julinho e Casimiro Cunha, é que Ana de Nigres falou de Casimiro Cunha. Mas a Marilda falou do Julinho, que ele era muito conhecido com esse nome, Julinho. E se você fizer uma pesquisa também na internet, você vai se deparar, você vai encontrar vídeos, inclusive falando sobre Julinho. Você pode pôr lá Julinho, você pode pôr Júlio César Grande Ribeiro. Experimente digitar no YouTube ou procurar pelo Google vídeos, né, que falem sobre este médium especificamente. Ainda bastante desconhecido, embora a sua atuação tenha sido muito intensa, muito conhecido lá nas proximidades do Rio e Espírito Santo, mas ainda é um grande desconhecido na história do movimento espírita nacional. Eu fico muito feliz e quero cumprimentar aqui a organização da Praça Florida de Livros em destacar esse patrono do evento, este médium notável, de grandes qualidades mediúnicas e morais, há que se destacar. Foram muitos os seus livros, não exagero, mas ele tem vários livros publicados, e nós fizemos uma entrevista com as duas senhoras, porque a Marilda, ela conviveu com Julinho, então ela trouxe muitas informações, vocês poderão ver essa entrevista. A Ana de Nigres, embora não tenha tido tanta convivência com Julinho, ela também se refere a ele com o carinho do reconhecimento. Isso constitui a história do Espiritismo. Eu penso que a Praça Florida, trazendo aqui como patrono este grande nome da história do Espiritismo, faz um grande serviço ao Espiritismo, porque estimula os mais jovens a pesquisarem sobre esse médium, ainda, como disse, um grande desconhecido, a nós, veteranos, a procurarmos os seus livros, a nos inteirarmos da sua produção mediúnica. A FERDES, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, inclusive, se você digitar, você vai encontrar essa coleção aí, Jornada de Amor, Jornada de Esperança, Jornada, nem consigo ler aqui como é que está o nome aí. São 3 obras com mensagens muito confortadoras, recebidas por Julinho, o Júlio César Grande Ribeiro, destacando, sem dúvida, o trabalho desse médium, né? Ao destacar o Júlio César Grande Ribeiro como patrono, a Praça Florida de Livros, faz um
serviço de grande utilidade para a informação histórica do movimento espírita, porque nos estimula a conhecer, a buscar, a pesquisar o trabalho desse médium. E quando coloca esse ano é uma escritora, né? A escritora homenageada, a nossa Darcy Neves, também autora, a gente se sente muito feliz, né? Todo mundo gosta da Darcy, isso que é gostoso, né? A gente vê esses nomes que se destacam pela competência, pela dedicação, todo mundo fica contente, porque é isso que nós devemos fazer mesmo, nos valorizarmos mutuamente, porque nós vivemos muitas vezes uma luta de ideias que nem sempre são coerentes com a grandeza do Espiritismo. E voltando agora ao codificador, nesta data de 3 de outubro, né, em que nos valemos dessas questões todas, a gente fica pensando na importância do conhecimento espírita. Por isso, nós queremos indicar aos amigos essa preciosa obra. Eu pus aí as 2 capas, porque o livro foi editado pelo Clarim e pela Federação Espírita Brasileira, mas esta obra é uma obra espetacular, um espetáculo de obra no discernimento de Allan Kardec. São palestras que Allan Kardec proferiu durante as suas viagens. Kardec também viajava para a difusão doutrinária, não com o conforto que nós viajamos hoje, né? Hoje nós temos as rodovias lisinhas, nós temos ar-condicionado, nós temos hospedagem de qualidade, nos alimentamos. Naquele tempo era muito diferente, a precariedade era muito grande, não havia o conforto. E Allan Kardec vai descrever nesta obra, eu repito aqui, né, nós temos 2 editoras, a FEB e o Clarim, e o Kardec vai relatar a essência do Espiritismo. Porque visitando grupos espíritas, Allan Kardec nos orienta a vencermos essas disputas de ideias que nos deixamos seduzir. Como dissemos lá no início, nós vivemos um momento complexo da história em que nos deixamos seduzir por disputas ideológicas no campo da política, no campo das opiniões individuais, inclusive dentro da própria interpretação espírita. Às vezes somos divergentes na maneira de entender as coisas, deixando-nos seduzir pelo nosso ponto de vista. Ora, o nosso ponto de vista, não importa o segmento que estamos direcionando à defesa das nossas ideias, o nosso ponto de vista, ele é muito limitado, porque ele é o ponto de vista da nossa experiência. E a nossa experiência não é igual à experiência da outra pessoa, com quem talvez estejamos alimentando um conflito, um choque de ideias, de opiniões, de interpretações. Então, quando vemos os prejuízos causados por essa vergonhosa política brasileira, inclusive dentro do movimento espírita, nós ficamos muito tristes, é de se lamentar isso, que tenhamos nos deixado seduzir por opiniões políticas. A política é nobre em seus fundamentos, muito nobre, mas eleitores e candidatos, todos deixamos muito a desejar, todos. Ainda somos seduzidos por vaidades, por pretensões, ainda somos seduzidos por interesses pessoais e partidários ou coletivos. Como é que podemos lutar por ideias partidárias, esquecendo a coletividade que é a humanidade? Nós temos que pensar no coletivo. É verdade que às vezes os programas partidários são incompatíveis com as ideias de justiça social. É verdade tudo isso. Mas isso acontece com todas as ideologias. Não é com uma ou com outra. Todas. Porque todas as ideologias foram compostas por criaturas humanas que somos falíveis. A gente tem que se lembrar disso. Nós somos falíveis. Então, se temos uma virtude num determinado ponto de vista, nós temos falhas em outros pontos de vista. Do mesmo modo, acontece do outro lado. Mas isso não acontece apenas no campo da política. Dentro da interpretação doutrinária também acontece isso. Porque a maturidade de um colide com a imaturidade do outro. E esse que se diz maduro considera que o outro é imaturo, mas o outro considera que este é imaturo e só ele que sabe. Aí começam as confusões. E quando adentramos nos textos lúcidos de Allan Kardec,
nós vamos ver toda a expressão de caridade que Allan Kardec destaca, que deve vigir dentre nós, os espíritas, que saibamos viver a essência do espiritismo. Allan Kardec vai dizer na Revista Espírita que a caridade é a alma do espiritismo. Isso está no exemplar de dezembro de 1868. A caridade é a alma do espiritismo. Então nós podemos divergir em ideias de qualquer segmento, político, doutrinário, esportivo, artístico. Nós podemos divergir, nós não somos máquinas, não somos robôs, mas nós devemos divergir com respeito. Este é o grande detalhe. Respeitar que o outro pense diferente. Ele tem o direito de pensar diferente. Então, quem somos nós para atacar? Que autoridade temos nós para atacar alguém? Criticar, maldizer, menosprezar a opção do outro, seja qual for a opção, sexual, política, artística, doutrinária. Não importa. Cada um é livre para pensar desta ou daquela forma. Quando a gente começar a pensar que somos criaturas em caminho, nós vamos compreender isso mais. E Allan Kardec ele não fazia diferença com ninguém, ele vai confessar que ele apertava com o mesmo amor a mão do operário como a mão de um juiz. Ele apertava e cumprimentava, porque ali no núcleo espírita, ali não estava um juiz, um operário, ali estava um irmão seu. Quando a gente começarmos a nos vermos, quando começarmos a nos vermos como irmãos, todas essas batalhas serão esquecidas. E nós veremos o ridículo dessas batalhas. Parece-nos, pois, que precisamos voltar às origens. Parece-nos, pois, que precisamos adentrar a essência do espiritismo, que é a caridade. Por isso eu quero recomendar aqui a Viagem Espírita em 1862. É um livro extraordinário, esquecido muitas vezes, e que traz uma contribuição muito positiva. É claro que eu poderia selecionar aqui trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo, eu poderia trazer transcrições do Livro dos Espíritos, trazer transcrições de André Luiz, de Emmanuel, valorizando a importância dessa renúncia aos caprichos e às opiniões pessoais. Mas, para quê? Embora de grande utilidade, de grande sabedoria, nós quisemos fazer algo compacto, conclamando-nos, eu me incluo, é importante que se diga isso, conclamando, porque eu também tenho ideias diferentes de outras pessoas, também tenho opiniões diferentes, é natural, não é mesmo? As nossas interpretações, nosso ponto de vista, o nosso ângulo de observação, ele sofre as interferências das minhas bagagens, das minhas reflexões, e isso acontece com todo mundo. Mas a essência do Evangelho é o respeito, o amor ao próximo, a caridade. O tratado do fora da caridade não há salvação inclui isto. Porque a pessoa que se perturba em combater o outro, a pessoa que se perturba porque o outro pensa diferente, ela está afundando nas perturbações das opiniões pessoais, que a nada levam, só a discordâncias, disputas, mal-estar, enfermidades, nervosismo, insônia e tudo mais. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes, todos sabemos, não apenas eu, todos sabemos que é difícil, porque muitas vezes nos deparamos com comportamentos, opiniões, ações absurdas, extremistas, todo mundo vê isso. Em todos os segmentos da vida, não estou me referindo somente à política, em todos os segmentos da vida. Nós vemos aí a agressividade galopante, nós vemos aí o número de feminicídios que assolam o país, fruto da agressividade que está em nós. Então, tudo isso causa em nós um mal-estar muito grande. Falta de nos observarmos mais, de voltarmos à essência do Evangelho, que é o amor e o respeito, que a doutrina pugna como a sua finalidade, a nossa melhora moral. Então, nós, quando nos deixamos seduzir por opiniões particulares, em que não abrimos mão, em que achamos que o outro está errado e nós que estamos certos, quando a gente adentra a opinião de que apenas nós sabemos, de que apenas nós estamos entendidos na questão,
nós corremos o sério risco de adentrarmos o caminho do fanatismo e da fascinação. E nós não queremos isso. Nós queremos estar bem com todos, ainda que o outro pense diferente de mim. Claro, ele tem o direito de pensar diferente de mim. E eu não tenho o direito de agredir a opinião e a opção do outro. Não tenho direito. Então, essas questões todas nos trazem a essência do Espiritismo. E Kardec destaca isso com grande valor. A lucidez de Kardec é para nós um roteiro de comportamento. Vamos estudar o Evangelho, estudar a luz do Espiritismo. Jesus trouxe as suas lições. Allan Kardec traz a lucidez da revelação espírita através do seu próprio raciocínio também, que é lúcido, de um homem acostumado a observar com discernimento e bondade. Esses aspectos não podem ser esquecidos, porque nós temos um tesouro nas mãos. Quando aquele livro dá o nome, Kardec, uma dádiva de Deus à humanidade, o título não poderia ser melhor. Embora Jesus tenha prometido o Consolador, eu vos enviarei um outro Consolador, não é mesmo? Todo mundo se lembra. Embora Jesus tenha prometido um Consolador, quando Kardec apresentou o Livro dos Espíritos, foi uma surpresa para a humanidade. A humanidade não esperava, nos conflitos sociais da época, de uma Europa vivendo uma crise muito grande após o Iluminismo, após a Revolução Francesa. Então nós vemos aí o surgimento do Livro dos Espíritos, que trouxe perseguição a Kardec, trouxe desagrado, porque aquilo parecia uma afronta à filosofia da época, aos pensadores materialistas. No entanto, conforme o tempo passa, nós vemos o que significa a doutrina espírita para todos nós. É uma dádiva de Deus mesmo, é um presente de Deus. Eu disse lá atrás que Kardec é um gênio, que Kardec é um benfeitor, e ele realmente o é. O trabalho de Allan Kardec é incomparável. E nós temos que descobrir isso. Mergulhando nos textos lúcidos de Kardec, nós vamos esquecer as nossas opiniões pessoais. Nós vamos nos dispensar de perder tempo com ideias que dividem. Nós temos que somar as ideias que são coerentes, as ideias que se conectam, que são afins, porque nós temos muito trabalho para fazer. E existe um exército de trabalhadores encarnados e desencarnados, convocados a esse trabalho de melhoria da humanidade. Alguns de nós se perdem nas seduções das opiniões. Alguns de nós se perdem no orgulho, na vaidade. Mas existe uma outra boa parte de trabalhadores encarnados e desencarnados que não perdem tempo com divisões e põe a mão na massa, trabalhando. E alguém perguntaria, mas que trabalho é esse? É o trabalho da vivência espírita, da difusão espírita, do estímulo às criaturas, do socorro às lágrimas, do socorro às carências de todo tipo. Vivemos uma época de muitas carências emocionais, psicológicas. E o Espiritismo, conforme avançam as outras ciências psíquicas, conforme avança a psicologia, conforme avança o progresso humano, mais se fortalece o Espiritismo. É uma coisa fantástica isso. Então eu quero agradecer aos amigos que produzem um evento como esse. O nosso cumprimento a Hipólito Leão Denis Arvaio, 3 de outubro de 1804, portador de um trabalho que abalaria os pilares da humanidade materialista. Embora ainda haja preconceito e resistência a muitas das ideias, nós já vemos que a ideia espírita já está no cotidiano da vida humana. Nós não queremos que as pessoas sejam espíritas, não. Que cada um se sinta bem onde está. Se a sua religião te conforta, te faz bem, permaneça nela. Se você busca respostas e quer entender, busque o Espiritismo para... Ele está à disposição com a sua vasta literatura, os grupos de estudos, as instituições. Não para transformá-lo em espírita, mas para que você, como eu, entendamos o objetivo do Espiritismo, que é a nossa melhora moral.
para sermos criaturas melhores. Então, nesse 3 de outubro, nosso cumprimento a Allan Kardec, nosso cumprimento ao Julinho, onde quer que esteja. Julinho, meu abraço a você. Eu sempre fui um admirador dos seus textos, dos relatos que me chegavam. Eu não o conheci pessoalmente, mas a minha vibração é de gratidão a você. Também a nossa querida Darcy Neves, que tivemos a honra de entrevistar, aos amigos de Petrópolis, São José do Vale, do Rio Preto, no estado do Rio. Mas também a todos os outros que chegarão a ver, que vejam gravado este conteúdo, a nossa gratidão e o nosso cumprimento à Praça Florida de Livros, do Terceiro Céu, Conselho Espírita de Unificação do CERJ, Conselho Espírita de Unificação do Estado do Rio de Janeiro. Eu me sinto muito honrado, porque tenho muitos amigos do Rio de Janeiro, e em Petrópolis nos aproximamos virtualmente de muitos amigos também. Que coisa boa isso, que honra, que felicidade. Então, o meu abraço a cada um de vocês, a minha gratidão. E, para encerrar, nós voltamos lá a trazer essas duas obras que estão à disposição. Kardec, uma dádiva de Deus à humanidade. Procure adquirir a obra, meu caro amigo, minha cara amiga. Você vai ficar tão encantado quanto eu. Eu já fiz entrevista com o autor, não virtual, apenas textual, mas eu já fiz palestras sobre o livro e tenho divulgado amplamente, feito artigos oriundos do capítulo do livro, e também a outra obra do Adilton Pugliese, o grande amigo Adilton de Salvador, que nos ofereceu essa pérola também. Regenere-se. Nesta época de transição, precisamos aproveitar esses conteúdos para bem atravessarmos esse portal de um novo tempo. Meus amigos do Terceiro Céu, que honra, viu? Que alegria estar com vocês. Esperamos que a nossa mensagem seja de otimismo, que as vibrações da nossa voz alcancem o seu coração. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas dificuldades a vencer, mas existe algo que eu tenho dentro de mim, é muito entusiasmo. E quando eu vejo iniciativas assim, o meu entusiasmo aumenta, porque vejo companheiros trabalhando em toda parte, e eu sempre recebi de Petrópolis, do Terceiro Céu, muito estímulo desses amigos que me enviam áudios muito carinhosos. A gente se sente reconfortado com o trabalho que esses irmãos executam aí no estado do Rio. Então, o meu abraço a vocês, imensamente agradecido, com a minha palavra de vibrações carinhosas. Por isso, se algo eu posso dizer a vocês, eu diria com a força da minha voz: meus amigos, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Vençamos as seduções, as tentações, não nos assustemos com a tempestade à nossa volta e prossigamos trabalhando. Eu me incluo, é claro. Muito obrigado e meu abraço a todos vocês. Tchau.